Você já sentiu uma presença, um toque ou uma voz em seu ouvido te guiando quando você está em uma encruzilhada? Isso pode ser mais do que apenas intuição. Pode ser um sinal de atividade angelical em sua vida. Os anjos, esses seres celestiais, não são apenas personagens de textos antigos ou de belas pinturas. Eles são reais, ativos, estão presentes em nossas vidas hoje. Seu papel? Ser mensageiros, protetores e guias de Deus, tecendo silenciosamente nossas experiências diárias. Vamos explorar as maneiras sutis, porém profundas, pelas quais os anjos podem interagir com você. 1. Quando o favor vem dos lugares mais improváveis. Você já conheceu alguém, talvez um estranho, que apareceu no momento certo com as palavras ou a ajuda certa? Imagine que você está perdido, talvez em uma nova cidade, sentindo um misto de frustração e ansiedade. Seu telefone está mudo, nenhum mapa em mãos, e então, do nada, alguém aparece. Essa pessoa oferece instruções, talvez até caminhe parte do caminho com você. Mas quando você se vira para agradecê-la, ela desapareceu, como se tivesse sumido no ar. Poderia isso ser uma mera coincidência ou poderia ser um encontro angelical? Esses momentos não são apenas atos aleatórios de bondade. Podem ser compromissos divinos, cuidadosamente arranjados por Deus, tendo seus anjos como emissários. Pense na história do livro de Hebreus, onde a hospitalidade para com os estranhos levou a hospedar anjos sem saber. É um lembrete poderoso para sermos sempre gentis e abertos com aqueles que encontramos. Ou veja a história bíblica de Abraão em Gênesis. Ele foi visitado por 3 estranhos que trouxeram uma mensagem transformadora. Estes não eram visitantes comuns, eram anjos, enviados por Deus com um propósito específico. E em Juízes, Manoá e sua esposa experimentaram a visita milagrosa de um estranho que profetizou o nascimento de Sansão. Este estranho, que mais tarde desapareceu em uma chama maravilhosa, não era outro, senão um anjo. Essas histórias das Escrituras não são apenas contos antigos, são exemplos de como os anjos podem e interagem conosco. Eles podem não vir com asas visíveis ou halos brilhantes, mas o seu impacto é inegável. Eles caminham entre nós, muitas vezes despercebidos, mas sempre com um propósito. Os anjos também podem dar a conhecer a sua presença em momentos de necessidade, oferecendo conforto e paz. Imagine-se numa situação difícil, talvez num quarto de hospital, se sentindo sozinho e assustado. Então alguém entra, senta ao seu lado e oferece palavras de conforto. Mais tarde, quando você pergunta à enfermeira sobre aquela pessoa, ela diz que você ficou sozinho o tempo todo. É um momento que pode te deixar perplexo, mas ao mesmo tempo confortado. Uma assinatura de uma visita angelical. Esses encontros, meu amigo e minha amiga, são sinais do amor e cuidado de Deus por nós. São lembretes de que nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Que em nossos momentos mais desafiadores, em nossa confusão e desespero, Deus envia seus anjos para nos guiar, confortar e proteger. Então, da próxima vez que você experimentar um momento de bondade inesperada, uma intervenção oportuna ou uma presença reconfortante, pare um momento para considerar a possibilidade. Poderia ser este um anjo? Esses momentos não devem ser considerados meras coincidências. Eles são significativos, impactantes e um sinal claro da obra contínua de Deus em nossas vidas através de seus mensageiros celestiais. Segundo, você começa a ouvir claramente as vozes dos anjos. No livro de Atos, capítulo 8, versículo 26, imagine isto. Filipe, passando o dia, ouve um anjo do Senhor. O anjo lhe diz: levanta-te e vai para o sul, pela estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Isso não foi um sonho ou um instrumento vago. Felipe estava bem acordado, ouvindo a voz do anjo tão claramente como se alguém estivesse falando com ele pessoalmente.
Então você pode se perguntar: um anjo poderia falar comigo? Absolutamente. Os anjos são seres celestiais, livres de nossas leis físicas. Eles existem em um reino que é difícil para as nossas mentes compreenderem, e isso inclui as maneiras incríveis pelas quais eles podem se comunicar conosco. Quando um anjo fala, pode não ser com grandeza ou com uma voz ecoando dos céus. Poderia ser tão suave quanto uma brisa ou tão modesto quanto o comentário de um estranho na rua. Mas lembre-se, não se trata de como a voz soa, é sobre a mensagem que ele carrega. Os anjos são mensageiros de Deus e suas palavras têm como objetivo guiar, confortar e transmitir sabedoria divina. Eles não estão aqui para nos chocar ou assustar, mas para oferecer orientação e segurança. Portanto, da próxima vez que você ouvir uma voz que não pareça ter origem, não se apresse em descartá-la. Pare por um segundo. Ouça atentamente. O que isso está dizendo? É uma palavra de encorajamento, uma advertência ou uma pepita de verdade divina? Em nossas vidas ocupadas, muitas vezes ignoramos essas dicas sutis, mas se sintonizarmos nossos corações para ouvir, poderemos perceber que os anjos estão falando em nossas vidas com mais frequência do que pensamos. 3. Encontros na quietude dos sonhos e das visões. Na quietude dos nossos sonhos e na vivacidade das nossas visões, muitas vezes encontramos uma conexão profunda com o divino. É uma experiência tão antiga quanto o próprio tempo, que transcende o comum e nos leva a um reino de compreensão e orientação mais profundas. As Sagradas Escrituras estão repletas de momentos assim, onde o véu entre o céu e a terra é levantado, e Deus fala conosco através de seus mensageiros celestiais, os anjos. Considere a história de José, um humilde carpinteiro, escolhido para ser o guardião da maior história já contada. Seu mundo foi abalado, seu coração perturbado, não apenas pelos problemas comuns da vida, mas por algo que desafia a compreensão humana. Sua noiva Maria estava grávida, e os sussurros da sociedade eram tão penetrantes quanto desconcertantes. Foi nesse turbilhão de confusão e preocupação que o divino estendeu a mão para José, não através de proclamações estrondosas, mas através do suave sussurro de um sonho. Um anjo apareceu-lhe, não como uma grandeza intimidante, mas com palavras de conforto, em Mateus, capítulo 1, versículos 20 e 21. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhes apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Este não foi apenas um sonho para aliviar uma mente perturbada. Foi uma intervenção divina, um guia celestial iluminando o caminho de José em seu momento de dúvida. Esta narrativa não é apenas uma história do passado. É um testemunho vivo de como Deus continua a falar conosco hoje. Nossos sonhos e visões não são meras invenções da nossa imaginação. Muitas vezes são a tela na qual os anjos pintam mensagens de esperança, orientação e, às vezes, cautela. Esses seres celestiais não são apenas observadores distantes. Eles são participantes ativos em nossa jornada. Eles não são apenas mensageiros, mas também guardiões, professores e guias, designados para servir aqueles destinados à salvação, como belamente afirmado em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Então, da próxima vez que o mundo dormir e você se encontrar vagando pela paisagem dos seus sonhos, ou quando uma visão o capturar com sua clareza e propósito, faça uma pausa e ouça. Estes momentos não são coincidências, são compromissos divinos. Nesses sussurros noturnos e lampejos de percepção, um anjo pode estar chegando até você com uma mensagem dos céus. Poderia ser uma afirmação, uma direção para o seu caminho ou um conto de advertência, mas sempre é um sinal da atividade angelical intrinsecamente tecida na tapeçaria de nossas vidas. 4. Você está caminhando pela vida, almejando o topo da montanha do triunfo, mas de repente o chão cede e você se encontra em um vale.
É fácil pensar: por que eu? Mas segure esse pensamento. Lembra-se de José na Bíblia? Sua vida parecia uma montanha-russa que só descia. Falsamente acusado, jogado na prisão. Estamos falando de uma fase difícil. No entanto, estes não foram apenas eventos aleatórios. Foram passos divinamente orquestrados que o levaram a se tornar o braço direito do faraó. Ao longo de sua jornada, José viu a mão de Deus transformar cada revés em uma preparação para uma recuperação ainda maior. Mas e quando os contratempos são culpa nossa? Já se sentiu como Abraão, tentado apressar o cronograma de Deus? Todos nós já passamos por isso, assumindo o comando de Deus, pensando que conhecemos os atalhos. Alerta de spoiler: geralmente termina em confusão. Mas aqui está a bela reviravolta. Nossos erros não são o fim da história. Frequentemente são os lugares onde encontramos a graça de Deus mais profundamente. Então aqui vai uma pergunta para agitar a sua alma. Em meio aos seus contratempos e fracassos, você consegue vê-los como compromissos divinos? Você pode confiar que estes são momentos em que os anjos podem estar trabalhando horas extras, tecendo o propósito de Deus na tapeçaria da sua vida? É nesses desvios inesperados que somos lembrados. Não somos nós que estamos no controle. E tudo bem, porque é uma chance de entregar as rédeas a alguém que vê o panorama geral. Imagine abraçar cada revés como um convite para se aproximar mais do abraço de Deus, para ouvir mais atentamente seus sussurros de orientação e segurança. É nesses momentos que estamos um passo mais perto de compreender nosso verdadeiro propósito e destino. Cada fracasso, cada atraso, é uma pincelada na obra-prima que Deus está criando em nossas vidas. Então, meu amigo e minha amiga, da próxima vez que você encontrar um obstáculo, respire fundo e olhe ao redor. Talvez, apenas talvez, haja um anjo trabalhando nos bastidores, transformando o que parece ser um revés em uma configuração divina. É nesses momentos que realmente aprendemos a dançar na chuva, a encontrar alegria na jornada e a ver as impressões digitais do divino em cada curva inesperada. Lembre-se, o caminho para a grandeza muitas vezes serpenteia por vales de provações, mas cada passo, por mais desafiador que seja, está levando você a um desafio maior do que você jamais poderia ter imaginado. Continue caminhando, continue confiando e vamos abraçar a jornada juntos. 5. A ilusão da satisfação e a realidade da presença divina. Você subiu a escada do sucesso. Cada degrau é um marco, um emprego cobiçado, um parceiro dos sonhos, uma vida cercada de luxo. Ou talvez você ainda anseie por isso, vislumbrando a vida ideal através da janela brilhante das mídias sociais. Mas espere, há um problema. Um vazio incômodo obscurece seus triunfos ou assombra suas aspirações. É como ter sede de uma miragem no deserto das realizações. Agora vamos fazer uma pausa e refletir. Essa sensação de insatisfação não é um sinal? Um empurrãozinho sutil, talvez, de que há mais na vida do que essa perseguição implacável? A antiga sabedoria de Eclesiastes, capítulo 6, versículo 9, ecoa através do tempo, sussurrando uma verdade profunda. Melhor é o que os olhos veem do que a divagação do apetite. Isso também não tem sentido, correr atrás do vento. É um chamado para despertar, instando-nos a questionar a base sobre a qual estamos construindo nossas vidas. Estamos construindo a nossa felicidade sobre o terreno instável do sucesso mundano ou estamos ancorando em algo mais duradouro, mais autêntico? É hora de uma investigação mais profunda. Em vez de perguntar o que vem a seguir na maratona de conquistas, vamos mudar o foco. Perguntemo-nos: estamos buscando uma conexão com o divino em nossa corrida pelo sucesso? Estamos buscando alegria no que é passageiro ou estamos abraçando o amor eterno de Cristo? Lembre-se das palavras profundas do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 8, onde ele fala de considerar tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Não se trata de denunciar o mundo material
mas de reorientar as nossas prioridades. Trata-se de descobrir o contentamento que não é influenciado pelos altos e baixos da vida, como mencionado em Filipenses capítulo 4, versículo 12. Então, deixe que esses momentos de insatisfação não te desanimem, mas sim te orientem. Não são meros distúrbios emocionais. Eles são sinais celestiais, sinais de que a vida é mais do que ganhos materiais. São convites dos anjos incitando você a explorar a profundidade da sua alma, a se conectar com a essência divina que transcende os desejos mundanos. Essa compreensão nos capacita a segurar as ofertas deste mundo com um aperto suave, sempre prontos para deixar ir, pois no grande esquema da vida, estes são apenas temporários. O verdadeiro tesouro reside em construir a nossa esperança sobre o fundamento inabalável do amor de Cristo. Uma base que permanece firme mesmo quando o mundo ao nosso redor muda e desmorona. Tenha em mente que cada momento de insatisfação, cada momento de questionamento, pode muito bem ser um sinal de atividade angelical em sua vida. Um sussurro celestial guiando você de volta ao caminho da realização espiritual e do contentamento eterno. Vamos abraçar esta jornada não com medo, mas com o coração cheio de esperança e os olhos abertos para a orientação celestial que nos rodeia. Quem são os escolhidos de Deus? O que significa quando dizemos que você é um escolhido de Deus? A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 ao 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esta passagem nos diz quem são os escolhidos de Deus de uma forma muito simples. São aqueles que responderam ao seu chamado para sair das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqueles que receberam a sua misericórdia e se tornaram seu povo. Todas essas coisas não são coisas feitas na carne, mas será que elas se originam em seu corpo ou nas suas emoções? Não. Há sinais? Sim. No entanto, tudo isso é um produto da fé que aproveita da graça salvadora de Deus para transformar você. Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O chamado é para todos, mas apenas aqueles que responderam a esse chamado saem das trevas para a luz. Saem da ira do pecado para receber a misericórdia e saem da multidão para servir o propósito especial de Deus para as suas vidas. Estes são chamados os escolhidos de Deus. Você já recebeu Jesus como seu Senhor e Mestre, se rendendo aos seus princípios e à sua palavra como autoridade máxima em sua vida? Ao fazer isso, você pode não ver uma mudança física que prove que algo aconteceu ou que você foi transferido do domínio de Satanás para a família de Deus. Contudo, através da fé, Deus incluiu você espiritualmente e você se tornou o seu escolhido. Deus também pode escolher você dentre o seu povo para servir a um propósito especial neste mundo. Como tal, você se torna o escolhido de Deus para esse propósito. Por exemplo, Deus falou sobre Jesus em Isaías capítulo 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Cada um de nós, como filhos de Deus, foi escolhido no mundo, mas além disso, Deus ainda pode escolher você e eu para obras especiais de serviço para a sua glória. Ao longo dos tempos, Deus sempre escolheu homens e mulheres para servirem aos seus propósitos nas suas gerações. Abraão e Sara foram escolhidos para serem os fundadores de um novo povo santificado a Deus num mundo corrupto. José foi escolhido para ser o salvador de sua família e de inúmeras vidas. Moisés foi escolhido para liderar os israelitas para fora do Egito. Arão foi escolhido para se tornar pai dos sacerdotes de geração em geração. Josué foi escolhido para liderar os israelitas na terra prometida. Davi foi escolhido para governar a nação de Israel segundo o coração de Deus. João Batista foi escolhido para introduzir o Messias, Jesus. Quando você for escolhido fora do mundo do pecado ou dentre o povo de Deus na luz, certas coisas começarão a acontecer em você.
Essas coisas serão sinais de que você não é mais quem era e que agora você é o escolhido de Deus. O primeiro sinal de que você foi escolhido por Deus é que você estará separado para Ele. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 16 ao 18. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esse versículo não estava sendo escrito para incrédulos. Pelo contrário, foi escrito para os cristãos, aqueles salvos pela fé em Jesus. Contudo, a palavra estava mostrando que eles teriam que viver uma vida separada e dedicada somente a Deus. O que significa estar separado para Deus? Significa estar entregue a Ele. Significa dar a Deus o controle de sua vida. Quando você for escolhido por Deus, você começará a perceber que se sente mais atraído a honrar a Deus com quem você é e com o que faz do que costumava ser. Você sentirá que tudo que Deus te dá não é seu, mas dele, e deve ser usado somente para seus propósitos. Você se considerará um vaso de Deus e não desejará nada que dê espaço ao pecado ou desonre a Deus em seu corpo. Isso também se aplica aos escolhidos para cumprir uma tarefa divina. Você não vai mais se encaixar como antes. Em vez disso, você se sentirá diferente e atraído mais pela direção do chamado de Deus do que pela multidão. Por exemplo, Moisés provavelmente não sabia que Deus o havia escolhido para libertar os israelitas, mas ele sentiu dentro de si um impulso para fazer algo para ajudá-los. É claro que ele matou um egípcio, o que o levou ao exílio do Egito, dando a Deus a oportunidade de prepará-lo durante os próximos anos. Da mesma forma, um sinal de que você é o escolhido de Deus é que você não se encaixa mais e sente desejo de seguir apenas a vontade de Deus para a sua vida. Isso significa que você não se sente mais confortável praticando seu antigo modo de vida, pecaminoso ou não. Mesmo se você cair novamente, você será rápido em assumir sua posição e se afastar de tudo que te fez cair. Colocar Deus acima de tudo em sua vida é um sinal de que você foi escolhido. O segundo sinal de que você é o escolhido de Deus é que o Espírito Santo te guiará e agirá através de você. Veja, quando Deus te escolhe, Ele coloca o Espírito Santo sobre a sua vida. Por exemplo, o que fez você nascer de novo foi o Espírito de Deus que entrou em seu próprio espírito humano, trazendo consigo a vida do próprio Deus. A partir daquele dia, você se tornou filho de Deus pelo mesmo Espírito. João, capítulo 1, versículos 12 e 13 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E em Romanos, capítulo 8, versículo 14, está acrescentado: Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O Espírito de Deus agindo em você, ou através de você, é um sinal de que você foi escolhido por Deus. À medida que cresce na fé através da obediência à palavra de Deus, você começará a se familiarizar com o Espírito Santo. Ele usará a palavra de Deus em seu espírito e suas convicções pessoais em seu coração para guiar sua vida. Isso é o que significa ser guiado pelo Espírito Santo. Ele vai chamar a sua atenção quando for preciso. Ele fará milagres através da sua vida se você permitir. Qualquer pessoa que Deus escolhe, Ele unge com o Espírito Santo para a vida ou obra para a qual Ele escolheu. Então, se Deus te escolheu para uma tarefa específica, você deve esperar ver o Espírito Santo se manifestando na sua vida para essas áreas de maneira sobrenatural. Você não precisa se preocupar em ser liderado ou capacitado. Se apenas obedecer, você verá Deus trabalhando através da sua vida à medida que avança. O terceiro sinal é que, ao ser escolhido por Deus, você se tornará alvo do diabo. Meu pastor sempre me dizia que se Satanás não te atacar, isso significa que você está andando na mesma direção que ele. Veja, a Bíblia nos diz que estamos em constante guerra com o diabo. Isso acontece porque precisamos manter a vitória de Cristo, e não porque ainda não temos a vitória. Isso é chamado de luta da fé.
Você sabe, o diabo foi derrotado por Jesus. Contudo, ele agora tenta nos convencer de que não temos a vitória sobre ele e que não somos quem Deus diz que somos. É por isso que ele luta contra você com doenças, escassez e outras provações, mesmo quando a Bíblia diz que Jesus levou suas doenças e Deus provê todas as suas necessidades de acordo com suas riquezas em glória. Quando você está sob o domínio do diabo, ele não precisa te atacar porque você é escravo dele. No entanto, no momento em que você ficar do lado de Deus, e especialmente quando Deus te escolher para a obra especial para o qual ele está te chamando, o diabo irá te atacar com todas as forças. Quando você começar a ver desafios, principalmente contra um ato de desobediência a Deus, saiba que é porque você foi escolhido por Deus. O diabo tentou Jesus para que ele ficasse longe da cruz. Ele tentou impedir os israelitas de saírem do Egito e de irem para a terra prometida. Ele tentou corromper Pedro, mas Jesus orou por ele. Ele percebeu que Pedro tinha um grande destino e havia sido escolhido por Deus para grandes coisas. Pense em José, Davi, Moisés e muitos outros. Às vezes, o que você enfrenta pode não ser um desafio, mas uma onda constante de tentações e pesos que querem manter você escravo dos vícios, apegos, relacionamentos prejudiciais, favores ímpios e assim por diante. Essas coisas geralmente começam como presentes inofensivos, mas logo se revelam como iscas do diabo para impedir que você cumpra o que Deus quer que você faça. Este é um forte sinal de que você é um escolhido de Deus e está destinado a grandes coisas. Por último, mas não menos importante, é o quarto sinal de que você foi escolhido por Deus. Você receberá a ajuda dos anjos de Deus. A Bíblia fala de anjos em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? E acrescenta no Salmo 91, versículos 11 ao 13, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. A ajuda dos anjos é herança do Filho de Deus e principalmente daquele escolhido por ele para a sua obra. Eu sempre disse às pessoas que nunca se pode subestimar um homem ou uma mulher que Deus escolheu. Deus pode intervir na vida dessa pessoa a qualquer momento. Ela pode parecer indefesa diante de uma situação, mas ela jamais ficará presa. Por ter sido escolhida por Deus, Deus sempre posicionará anjos para ajudar essa pessoa. Esses anjos podem vir na forma de pessoas posicionadas em nossos caminhos da vida. O trabalho deles é nos manter seguros e fornecer tudo o que precisamos para ser quem Deus deseja que sejamos. Se o inferno se levantar contra você, como uma pessoa escolhida por Deus, você não terá motivo para temer. A vitória está garantida. Pode não parecer assim, mas você acabará na vitória. Embora não sejamos chamados por Deus para buscar sinais, essas coisas são evidências de que não importa o que esteja acontecendo em nossas vidas, fomos escolhidos por Deus. E como Pedro escreveu, somos encorajados e inspirados a proclamar os louvores de Deus através das nossas vidas. Você já teve um sonho que te deixou inseguro? É bastante comum nos preocuparmos com a natureza dos nossos sonhos e nos perguntarmos se eles podem ser uma forma de Deus se comunicar conosco, nos guiando para determinadas ações. Curiosamente, pesquisas científicas confirmam que cerca de 95% dos sonhos escapam da nossa memória quando saímos da cama. Não é interessante? Isso acontece porque diversos fatores influenciam o conteúdo dos nossos sonhos. No entanto, os sonhos que exploraremos neste vídeo não são facilmente esquecidos. Esses sonhos se destacam dos demais, deixando uma impressão duradoura. Hoje estarei revelando os 5 principais sonhos que sinalizam o chamado de Deus para você. É uma bênção ter você aqui e ao final deste vídeo você entenderá por que tem tido alguns sonhos específicos. Meu amigo e minha amiga, compreender esses sonhos é crucial, pois eles indicam um chamado divino. E estou animado para compartilhar quais passos você deve seguir ao perceber esses sonhos significativos. Fique ligado
e vamos explorar as mensagens profundas que esses sonhos carregam para a sua jornada. A Bíblia nos ensina que os sonhos podem ser preditivos. Eles têm o potencial de revelar o que está para acontecer ou de oferecer dicas sobre eventos futuros. A Bíblia também está repleta de histórias de pessoas que tiveram sonhos significativos e esses sonhos desempenharam um papel fundamental na definição do curso de suas vidas. Ao explorar os nossos sonhos através das lentes das Sagradas Escrituras, podemos descobrir informações valiosas que servem como ferramentas úteis para navegar na nossa jornada na vida. Essa mentalidade nos permitirá alinhar nossas ações com a orientação de Deus, proporcionando clareza e direção para o nosso caminho a seguir. Antes de mostrar esses 5 principais sonhos, vamos ver o que são os sonhos e até que ponto eles podem ser verdadeiros. Uma questão comum que surge com frequência é se Deus se comunica por meio dos sonhos. A resposta é sim. A Bíblia afirma que Deus usa os sonhos como um meio de comunicação não só com os cristãos, mas também com os não cristãos. Tomemos, por exemplo, o sonho do faraó, um exemplo poderoso onde Deus cumpriu suas promessas a José através de um sonho. Apesar do faraó ser um incrédulo, o sonho era válido, mostrando que Deus pode realmente falar com aqueles que não seguem a fé cristã. Da mesma forma, no livro de Daniel encontramos o relato do rei Nabucodonosor, que estava perturbado por um sonho esquecido. Apesar de consultar seus sábios, astrólogos, filósofos e cientistas, o sonho permaneceu ilusório. Contudo, através das orientações de Daniel e seus amigos, Deus revelou o sonho, fornecendo tanto o sonho quanto sua interpretação ao rei. Estes exemplos ilustram que Deus se comunica através de sonhos, mesmo com os que não creem. Se isto é verdade para aqueles que estão fora da fé cristã, certamente também se aplica aos crentes. Em muitos casos, os sonhos servem como um canal significativo, através do qual Deus transmite mensagens aos seus filhos. Joel, capítulo 2, versículo 28 diz: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Este versículo enfatiza que sonhar é uma das maneiras pelas quais Deus fala ao seu povo, proporcionando direção e orientação. A Bíblia deixa claro que Deus é quem dá sonhos. Ele usa os sonhos como um meio de comunicar suas intenções, compartilhar mensagens ou fornecer instruções às pessoas. Considera os exemplos de José, que recebeu sonhos sobre o seu futuro e o plano de Deus para ele, e Salomão, que teve um sonho onde Deus expressou seu prazer com ele. Outro exemplo notável é José, marido de Maria, que recebeu vários sonhos contendo instruções cruciais para salvaguardar a vida da criança Jesus. No entanto, é essencial emitir uma forte nota de cautela. Embora Deus ainda possa falar através de sonhos hoje, devemos ser cautelosos e compreender que a Bíblia está completa, revelando tudo o que precisamos saber até que Jesus volte. Isso não significa negar a possibilidade de Deus usar sonhos para se comunicar conosco. Mas hoje em dia, Deus sempre usará a Bíblia para falar conosco antes de qualquer sonho. Contudo, qualquer mensagem, independentemente da sua forma, deve se alinhar completamente com o que Deus já revelou na sua palavra. Os sonhos não podem substituir a autoridade das Escrituras em nossas vidas. A Bíblia continua sendo a maneira mais verificada e precisa de Deus falar com seus filhos. Agora vamos nos aprofundar nos 5 principais sonhos que indicam o chamado de Deus para uma tarefa significativa em sua vida. Venha comigo enquanto analisamos percepções valiosas que podem lançar luz sobre o propósito divino que se desenrola em sua jornada. O primeiro sonho é pregar ou compartilhar o Evangelho. Sonhar em pregar ou compartilhar o Evangelho é um indicador poderoso de que Deus pode estar chamando você para o trabalho ministerial. É um sonho notável, muitas vezes servindo como uma previsão do que Deus prevê para o seu futuro. Se você tem esse tipo de sonho com frequência, meu amigo e minha amiga, recomendo fortemente que você o considere e examine em espírito de oração, pois pode ser um sinal divino de que Deus está chamando você. Mas observe que ter esse sonho não é necessariamente um apelo imediato à ação.
Em vez disso, pode ser uma inspiração gentil de Deus, instando você a se preparar adequadamente para uma tarefa significativa no futuro. Reflita em Romanos capítulo 10, versículo 15, que afirma: "E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas." A partir disso, entendemos que os pés de um pregador podem suportar o desgaste causado pelos quilômetros que viajou para espalhar a mensagem da cruz. Apesar da aparência física, esses pés são considerados os mais bonitos diante de Deus, porque estão empenhados no trabalho essencial e maravilhoso de compartilhar as boas novas. Isso nos levará ao segundo sonho de que Deus está chamando você para uma grande missão. O próximo são os sonhos com anjos. Os anjos, de acordo com Hebreus capítulo 1, versículo 14, não são apenas mensageiros de Deus, mas também servos de todos nós que somos herdeiros da salvação. Algumas pessoas frequentemente passam por interações com os anjos de Deus em seus sonhos. Se você estiver tendo esses sonhos, é essencial reservar um momento para reflexão pessoal e intensificar suas orações. Esta poderia ser uma indicação clara de Deus sobre uma grande tarefa que Ele deseja que você cumpra ou que Ele está tentando te guiar em uma direção específica. Considere a história da esposa de Manoá, que teve um encontro notável com um anjo. Este mensageiro divino forneceu instruções sobre o nascimento e a vida de Sansão. Quando Deus envia seus mensageiros, seja em sonhos ou na vida real, é nossa responsabilidade prestar muita atenção às mensagens que eles trazem, pois muitas vezes elas são a chave para a próxima fase de nossas vidas. Reflita sobre o exemplo de Moisés, que encontrou um anjo do Senhor, não em um sonho, mas através de uma sarça ardente. Este encontro marcou o início de uma tarefa significativa que Deus tinha para ele, conforme registrado em Êxodo capítulo 3, versículos de 2 a 4. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: "Irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima?" Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: "Moisés, Moisés." Ele respondeu: "Eis-me aqui." Da mesma forma, pense em José, a quem o Senhor apareceu em sonho para instruí-lo sobre a segurança do menino Jesus, conforme mencionado em Mateus capítulo 2, versículos 19 e 20. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: "Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentaram contra a vida do menino." Esses casos enfatizam a importância dos anjos na transmissão das mensagens de Deus e guiando os indivíduos em direção às suas atribuições divinas. Passemos ao terceiro sonho, que é receber uma Bíblia. Muitas pessoas frequentemente sonham em receber um exemplar da Bíblia, e isso pode significar que Deus está confiando a você o ministério da palavra. Pode indicar um plano único que Deus tem para você na divulgação de seus ensinamentos. Se você tem esses sonhos com frequência, é aconselhável dedicar um tempo de oração buscando entender as intenções de Deus para a grande missão que Ele pode ter para você. Considere o exemplo do profeta em Ezequiel capítulo 3, versículos de 1 a 4, onde Deus o instruiu a comer um pergaminho antes de falar ao povo de Israel. Este ato simbolizava absorver e internalizar a palavra de Deus antes de compartilhá-la com outras pessoas. Se você sonha que está recebendo a Bíblia ou um pergaminho, isso pode ser um sinal de que Deus está te chamando para pregar sua palavra, como chamou o profeta Ezequiel. Essa passagem diz: "Ainda me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel." Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo, e me disse: "Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou." Eu o comi, e na boca me era doce como mel. Disse-me ainda: "Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras."
Esse tipo de sonho significa um chamado divino para compartilhar a palavra de Deus e é crucial buscar maior compreensão e confirmação de Deus. Agora, vamos explorar o quarto sonho, que é encontrar um pregador. Se você sonha frequentemente com um pregador específico, preste atenção, pois essa pode ser uma forma de Deus indicar um chamado especial para você. Nesses sonhos, o pregador pode fornecer orientação, instrução ou encorajamento, servindo como uma mensagem divina ao seu coração sobre ser designado para uma tarefa única. Tome nota do ministério, da mensagem e do método do pregador, pois eles podem conter pistas sobre o seu próprio chamado. Por exemplo, se o pregador se destaca no ministério de ensino, isso pode ser um sinal de que Deus está te conduzindo para uma função de ensino semelhante. Alternativamente, se o pregador tiver um testemunho de superação, de um passado desafiador, isso pode significar que Deus planeja te usar poderosamente, apesar de suas próprias lutas passadas. Às vezes, esses sonhos podem ser uma oportunidade para você aprender lições valiosas com os ensinamentos do pregador. Vamos passar para o quinto sonho, o óleo da unção. Sonhar em ser ungido por um pastor, ministro do Evangelho ou mesmo por um anjo do Senhor é um poderoso sinal de que Deus está separando ou chamando você para uma tarefa específica. Quando você tem esses sonhos, é crucial recuar, refletir e buscar a compreensão de Deus sobre o propósito desses sonhos. A unção significa que Deus está confiando a você uma missão específica. Lembre-se do significado da unção na consagração dos sacerdotes, conforme mencionado em Êxodo 29, versículo 7. Então tomarás o óleo da unção e lhe o derramarás sobre a cabeça. Assim o ungirás. Isso é um ato sagrado, simbolizando os escolhidos de Deus para as tarefas específicas. O próprio Jesus foi ungido com o Espírito Santo após seu batismo, conforme registrado na Bíblia. Considere as palavras do profeta em Isaías capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A unção, seja ela experimentada em sonhos ou na vida real, é uma indicação significativa do chamado e da capacitação de Deus para um propósito específico. Confie em Deus, busque sua orientação e aguarde clareza na tarefa que Ele tem para você. Concluindo, esses 5 tipos de sonhos podem servir como sinais significativos de que o Senhor pode estar chamando você. É importante reconhecer e considerar cuidadosamente estes sonhos, mas a necessidade de alinhá-los com os ensinamentos das Sagradas Escrituras é igualmente crucial. As mensagens de Deus, quer sejam transmitidas através de sonhos ou outros meios, estarão sempre em harmonia com a Bíblia. Se você já teve um sonho e sentiu que poderia ser uma mensagem de Deus, reserve um tempo para examinar a palavra de Deus em espírito de oração. Certifique-se de que seu sonho esteja alinhado com a Bíblia. Se isso acontecer, então considere em oração a resposta apropriada ao que Deus pode estar comunicando a você. Lembre-se, sempre que alguém teve um sonho de Deus na Bíblia, o significado sempre ficou claro. Deus garante que suas mensagens sejam compreendidas. Que Deus te abençoe e te guie enquanto você navega pelas mensagens que Ele pode estar transmitindo a você por meio de seus sonhos. Em nome de Jesus. Amém. Permaneça fiel à sua palavra, meu amigo e minha amiga. Busque a orientação de Deus e confie na sabedoria que vem dele ao discernir o caminho que Ele traçou para você. Deus nos deu o maior presente de todos quando nascemos de novo, o dom do Espírito Santo, o próprio Espírito do próprio Deus vivendo em nós. Quando você recebeu a vida eterna em Cristo Jesus, você não apenas teve seus pecados apagados ou recebeu uma nova vida transmitida em seu espírito. Sim, isso estava envolvido, mas Deus fez ainda mais por você. Ele te deu o Espírito Santo. João Batista disse aos seus ouvintes que esse batismo do Espírito Santo substituiria o batismo de água e arrependimento. Seria um batismo de fogo. Veja o que diz Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento,
Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não há limite para as possibilidades disponíveis para a pessoa que recebeu o Espírito Santo. E se você colocou sua fé em Cristo Jesus e em seu sacrifício na cruz, declarando Ele como seu Salvador e Senhor, então Ele vive em você por meio do Espírito Santo. Ele também nos preenche cada vez mais quando oramos por sua presença. Com isso, recebemos capacitação para caminhar espiritualmente. Enquanto andava na terra, o Senhor Jesus deu dicas da vida espiritual que viveremos quando recebermos o Espírito Santo. É o que está escrito em João, capítulo 7, versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Com isso, ele se referia ao Espírito, que aqueles que nele crescem receberiam mais tarde. Até então, o Espírito Santo não havia sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus deixou claro aos seus discípulos que o Espírito Santo não viria a menos que ele voltasse para o céu. E graças a Deus que Jesus está assentado no céu e o Espírito Santo, o seu próprio Espírito, está agora na terra para encher todos os que creem e o recebem. No passado, antes da chegada do Espírito Santo, ele só podia usá-las por um período de tempo. O único grupo de pessoas sobre quem ele esteve foram os reis, os sacerdotes e os profetas. Ele não podia habitar em ninguém. No entanto, Deus prometeu que chegaria um tempo em que seu Espírito viveria em nossos corações. Isso significava que chegaria um tempo em que o Deus Santo habitaria em homens indignos e impuros. Isso significa que Deus tinha um plano para tornar possível que pessoas normais hospedassem o Espírito Santo sobrenatural do Deus vivo. Diz a Bíblia em Ezequiel capítulo 36, versículos 25 ao 28. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Estamos vivendo esses dias hoje. Quando o Espírito Santo entrar em sua vida, ele te tornará extraordinário. Ele sempre vem com provas. Haverá mudanças e haverá sinais. Por quê? Porque ele é o Espírito de Deus. Ele é o Deus vivendo em você e não vem para ficar parado, mas para realizar uma obra em sua vida. Talvez, mesmo tendo entregado sua vida a Cristo, você não consegue dizer se tem o Espírito Santo ou se ele está trabalhando em você ou não. Bem, aqui estão alguns sinais de que o Espírito Santo está trabalhando em você. Você deseja conhecer mais a Deus. Uma das primeiras coisas que indica o início da obra do Espírito Santo na vida daqueles que acabaram de se tornar filhos de Deus é um novo desejo de conhecer a Deus cada vez mais. Há um novo desejo de ler a Bíblia, de orar, de compartilhar as boas novas com os outros e de fazer o que é certo. Isso não é o produto de uma mera mudança de mentalidade, não. É uma obra do Espírito Santo. Ele é quem ativa o seu desejo por ele. Você não pode fingir. Se estiver aí, está aí. Se não estiver, então não está. Você já viu que a primeira coisa que aconteceu com as pessoas que encontraram Jesus ou os apóstolos foi que elas queriam segui-los e fazer parte de sua comunhão? Isso mesmo. Não foi apenas a excitação com o milagre, mas o fato de que algo estava acontecendo em seus corações. O Senhor estava despertando um desejo. Esse anseio geralmente começa quando os indivíduos iniciam a sua jornada rumo à salvação, fazendo perguntas, buscando respostas e buscando a paz. É mais ativado quando o indivíduo finalmente cruza esse limiar para confiar em Cristo e o Espírito Santo entra nele. Quanto mais você responder a esse desejo que cresce em seu coração, mais você buscará o Senhor e mais seu relacionamento com Ele crescerá. Outro sinal é que sua vida é transformada. Acredito que o maior milagre da terra é o milagre da salvação. Sim, há muitos milagres que vivenciamos no Senhor, porém, o maior deles não é abrir os olhos dos cegos, nem fazer os coxos andarem, nem mesmo ressuscitar os mortos. É o milagre da conversão. Não creio que alguém possa explicar como que uma pessoa pode passar de pecadora a santa num piscar de olhos. Mas é isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 16 e 17.
Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A transformação começa de dentro para fora e se manifesta do lado de fora. Quando o Espírito Santo estiver trabalhando em você, certas mudanças começarão a acontecer em sua vida. Essas mudanças são as coisas que agradam a Deus e substituirão aquelas coisas que costumavam ser uma segunda natureza para você. Foi isso que transformou Saulo, o perseguidor, em Paulo, o grande apóstolo. Transformou Pedro, o pescador teimoso e inconsistente, em Pedro, o amoroso e intrépido proclamador do Evangelho. Transformou fanáticos políticos, cobradores de impostos, mentirosos, ladrões e prostitutas em homens e mulheres cujas vidas não se pareciam em nada com o que costumavam ser. Este é um sinal de que o Espírito Santo está agindo em você. Você começará a notar mudanças ocorrendo, decisões sendo tomadas e estilos de vida sendo reavaliados. Não por medo de algo, mas porque você começa a sentir que não é mais quem era. Começa de dentro e se manifesta do lado de fora. Ainda outro sinal de que o Espírito Santo está em você é que o fruto do Espírito aparece. Quando você recebeu Jesus em seu coração, seu Espírito veio e se estabeleceu, fundindo sua própria vida em você, recriando seu próprio Espírito. Um dos sinais de que o Espírito Santo está agindo é que você começará a manifestar o seu caráter. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, lista essas características para nós. Veja: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Estes são também frutos de transformação, pois as mudanças que você manifesta se enquadram nessas características. Esses frutos mostram o caráter do Espírito de Deus e de um espírito humano recriado. Na verdade, o fruto do Espírito é o sinal mais importante de que uma pessoa é filha de Deus. Por quê? Porque ele demonstra que você realmente foi tocado e afastado de sua vida antiga. Mais um sinal é que você terá orientação divina e receberá discernimento. Outro sinal da atuação do Espírito Santo em sua vida é a ativação dos seus sentidos espirituais. Uma das razões pelas quais a Bíblia diz que uma pessoa sem Cristo está morta é que o Espírito de Cristo em você ativa os sentidos do seu espírito. Na biologia, sabemos que os seres vivos possuem características. Entre elas estão a sensibilidade, a capacidade de responder a estímulos. Um homem ímpio não pode sentir Deus, compreendê-lo ou responder a Deus, a não ser para primeiro ser salvo. A Bíblia nos diz em Romanos, capítulo 8, versículos 6 ao 11: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é a inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Quando o Espírito de Deus estiver trabalhando em você, ele te guiará. Você não ficará satisfeito com qualquer coisa. Haverá um forte desejo de saber o que Deus está dizendo e de descobrir isso através da oração e da leitura da Bíblia. A Bíblia nos diz: todos os que estão guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Em outras palavras, o Espírito de Deus conduz os filhos de Deus. Talvez você não esteja prestando atenção à sua orientação. Esta mensagem é um lembrete de que Ele está sempre por perto para te guiar se você se submeter a Ele. Existem tantos líderes falsos no mundo hoje, inclusive dentro da igreja. Será necessária a orientação do Espírito Santo para dizer o que vem de Deus e o que é mentira. Um sinal sólido de que Ele está trabalhando é que você reconhece sua voz e pode dizer se Ele está por trás de uma obra ou não. Ainda outro sinal do Espírito Santo é que você receberá capacitação espiritual. Por favor, lembre-se que esses sinais não são finais, o que significa que ainda existem mais sinais por aí.
No entanto, estes são importantes. Antes de sua ascensão, Jesus pediu aos discípulos que permanecessem em Jerusalém até receberem poder do alto. A que poder era esse ao qual ele estava se referindo? Era o Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele confirmou: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." O Espírito Santo é o portador do poder de Deus. Ele capacita você para a vida espiritual. Embora tantas pessoas vivam, morram e vão para o céu sem realmente conhecer ou andar neste poder, isso não significa que ele não esteja lá. Uma dessas capacitações é a capacidade de orar em línguas. Esta é uma das maneiras pelas quais o cristão se edifica na fé e na intimidade com Deus durante a oração. É um exercício de fé que desenvolve resistência espiritual e leva você às profundezas do poder de Deus. É uma habilidade que permite orar por coisas que você nem conhece. Outra capacitação é a disposição e ousadia para declarar Jesus. Quando o Espírito de Deus capacitar você, ele te moverá de ser tímido como Pedro era quando negou Jesus, ao mesmo Pedro que corajosamente se apresentou diante de milhares de pessoas para pregar Jesus. Qual foi a diferença entre essas duas situações? Na primeira, era apenas Pedro, mas na segunda, era Pedro com o Espírito de Deus. Um negou e teve muito medo de se identificar com Jesus. O outro foi intrépido em fazer isso, mesmo que significasse morrer. Quando o Espírito te capacitar, você terá o discernimento sobre a revelação de Deus. A palavra de Deus se tornará viva para você. A oração se torna interessante. Você se interessa em viver uma vida santa e recebe o poder de rejeitar os pecados que antes te dominavam. Eu poderia continuar, mas tenho certeza de que você entendeu. O Espírito Santo é uma bênção incrível e ele está perto de você, se você é um filho de Deus. Tudo o que você precisa fazer agora é acreditar que ele está aí e pedir a ele para realizar a obra dele em sua vida. Quando ele fizer isso, você se tornará frutífero e cumprirá seu destino em uma maravilhosa jornada de fé. Nas horas tranquilas da noite, quando o mundo dorme e as estrelas vigiam, existe um espaço sagrado, um tempo que parece ter parado. É nesta madrugada, por volta das 3 horas da manhã, que algo extraordinário acontece. É um momento que se rompe o véu entre o divino e o mundano, e nos encontramos mais abertos aos encontros espirituais. Este não é um momento qualquer, é uma hora marcada por um significado espiritual único, um período ao qual a Bíblia alude sutilmente em várias passagens. Imagine isto: o mundo está em silêncio. As distrações do dia desapareceram e nesta quietude seu coração começa a bater no ritmo de um chamado superior. São 3 da manhã e você é gentilmente instigado a acordar. Esta não é uma mera interrupção do seu sono. É um convite divino. A Bíblia descreve em Isaías capítulo 26, versículo 9: "De noite a minha alma anseia por ti. Na verdade, o meu espírito dentro de mim te busca diligentemente." Este anseio não é apenas um sentimento, é uma realidade espiritual, um momento em que Deus parece sussurrar diretamente aos nossos corações. Pense em Jacó, sozinho e lutando durante a noite. Sua luta não foi apenas com um homem, mas com Deus. Foi na solidão e na escuridão que ele encontrou sua verdadeira força e identidade. Tal como Jacó, muitas vezes encontramos os nossos momentos espirituais mais profundos não na agitação da luz do dia, mas nas lutas silenciosas da noite. Desta vez, a 4ª vigília é quando os milagres acontecem na Bíblia. Foi quando Jesus caminhou sobre as águas, acalmando o mar e os medos dos seus discípulos. É um momento de milagres em nossas vidas também. É quando podemos dar um passo de fé caminhando em direção a Jesus em meio às nossas próprias tempestades. Nesta hora sagrada, somos convidados a nos conectar com Deus em um nível mais profundo. O Salmo 119, versículo 147 diz: "Levanto-me antes do amanhecer e clamo por socorro. Espero em suas palavras." Esta esperança é mais do que apenas um sentimento. É uma fé ativa e viva que encontra a sua voz na quietude da madrugada. Não se trata de perder o sono, mas de encontrar um propósito. É sobre atender a um chamado espiritual que nos estimula a buscar sinceramente a Deus. O Salmo 108, versículo 2 diz:
Desperta, ó harpa e lira, vou acordar ao amanhecer. Não é apenas acordar, mas despertar algo dentro de nós, um desejo de buscar a Deus de todo o coração. Então, por que Deus nos acorda às 3 horas da manhã? Não é para atrapalhar nosso descanso, mas para nos oferecer algo mais restaurador que o sono. É um convite para experimentarmos sua presença, ouvirmos sua voz e obtermos clareza e direção para as nossas vidas. É um momento de abandonar nossos fardos, de encontrar paz em sua presença e de nos enchermos de esperança e força para a jornada que temos pela frente. Vamos valorizar este encontro tranquilo com o Todo-Poderoso, onde os sussurros de Deus são mais audíveis do que nunca. Consideremos a história do jovem Samuel. Esta história se desenrola na calada da noite, onde a voz de Deus rompe o silêncio, alcançando Samuel. Esta não é apenas uma história sobre um profeta, é um lembrete da intimidade e da comunicação de Deus conosco. Às 3 horas da manhã, longe das distrações do dia, nossos corações estão mais abertos, nossas mentes mais receptivas. É um momento em que Deus pode transmitir sabedoria, revelações e um senso de seu amor profundo e incondicional. Esta hora não é apenas um momento aleatório da noite, é um compromisso divino. Considere o Salmo 42, versículo 8. Contudo, o Senhor ordenará a sua benignidade durante o dia, e à noite o seu cântico estará comigo, e a minha oração ao Deus da minha vida. O que articula lindamente como a presença de Deus nos envolve dia e noite. A noite não é um momento de medo ou incerteza, mas uma tela para a sinfonia celestial do amor de Deus. É uma oportunidade para encontros transformacionais, para orações sinceras e adoração que transcendem um mero ritual. Alguns associam às 3 horas da manhã à escuridão, até mesmo chamando-a de hora das bruxas. Há uma crença de que as forças sobrenaturais são mais potentes neste momento. No entanto, esta percepção ignora o poder onipresente de Deus. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus diz: Eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Nossas orações, nossa conexão com Deus, não estão limitadas pelo tempo nem influenciadas por mitos. Além disso, Efésios capítulo 6, versículo 11 nos lembra de vestir a armadura de Deus, de permanecer firmes contra quaisquer forças adversárias. Não se trata de temer a noite, mas de abraçá-la como um espaço sagrado para a comunicação divina. A noite e o silêncio não são motivo de medo, mas um santuário de paz e reflexão. No Evangelho de Mateus, quando Jesus caminha sobre as águas, seus discípulos inicialmente o confundem com um fantasma. Este momento simboliza nossos próprios medos noturnos, às vezes equivocados, interpretando erroneamente a presença de Deus como algo a temer. Quando Deus acorda você às 3 horas da manhã, Ele te convida para um momento de encontro divino. É um momento de abandonar os fardos que você carregou ao longo do dia, de entregar suas preocupações e medos e de receber a orientação e o conforto de Deus. No Salmo 119, versículo 62, Davi diz: À meia-noite me levantarei para te dar graças por causa dos teus justos julgamentos. Este versículo reflete a essência desses despertares noturnos, um chamado à gratidão, à reflexão e ao reconhecimento da presença de Deus em nossas vidas. Além disso, estas primeiras horas da manhã podem ser um momento para a oração intercessória. Assim como Esther pediu um jejum noturno antes de se aproximar do rei para a salvação do seu povo, nossas orações no silêncio podem interceder pelas necessidades daqueles que nos rodeiam e provocar mudanças no reino espiritual. Talvez nestas horas tranquilas Deus também esteja nos lembrando de sua constante vigilância e cuidado. Como o Salmo 121, versículo 4 nos assegura: Aquele que guarda Israel não tosquenejará nem dormirá. Mesmo quando não temos consciência, Deus está trabalhando ativamente em nossas vidas, nos protegendo e nos guiando. Então, da próxima vez que você acordar às 3 horas da manhã, considere isso um compromisso divino. É hora de ficar quieto e saber que Ele é Deus. Abrace o silêncio, ouça sua voz e deixe sua paz encher seu coração.
Nesses momentos você encontrará força para o dia seguinte, sabedoria para as decisões que enfrentará e conforto em saber que nunca estará sozinho. Essas noites de vigília não são apenas ocorrências aleatórias. São oportunidades para uma conexão mais profunda com nosso Criador. São momentos para valorizar, aprender e crescer. No abraço da noite, deixe sua alma ser rejuvenescida e sua fé fortalecida. Lembre-se, o tempo de Deus é perfeito e o seu propósito ao te despertar é sempre para o seu bem e para a sua glória. Considere a referência bíblica no Salmo 91, versículos 5 a 7. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caíam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Essa passagem nos assegura a proteção de Deus contra os terrores da noite. Este versículo não trata apenas de conforto, mas de empoderamento. Isso nos lembra que nas horas aparentemente assustadoras da noite não somos vulneráveis. Na verdade, estamos mais fortes, permanecendo em guarda em oração, alinhando nossos corações e mentes com a vontade de Deus. Abraçar esta hora sagrada é um ato de amor e devoção. É uma prova do seu compromisso com Deus, mostrando a Ele que o seu desejo pela sua presença supera até mesmo o doce fascínio do sono. Este sacrifício, este ato de acordar em uma hora tão pouco convencional, é a sua oferta pessoal a Deus, uma demonstração de que o seu relacionamento com Ele é a sua maior prioridade. Quando o mundo dorme, as distrações são mínimas. O reino espiritual fica calmo e as suas orações ascendem a Deus como uma oferta perfumada, desimpedida pelo caos da vida diária. Nesta solidão você recebe a clareza. A voz de Deus, muitas vezes, um sussurro suave, se torna mais clara, te guiando, confortando e revelando a profundidade do amor de Deus e dos seus planos para você. Praticar oração às 3 horas da manhã é mais do que um ritual. É uma jornada mais profunda em uma vida espiritual. É uma exploração do relacionamento íntimo que você compartilha com Deus. Você começa a compreender seu caráter mais profundamente, experimentando seu amor e graça em novas dimensões. E aqui está a parte mais linda. Deus antecipa esses momentos com você. Imagine o Criador do universo esperando ansiosamente para se encontrar com você, para te ouvir, para falar com você. Você não precisa de despertador para este compromisso. O amor de Deus é o seu chamado para despertar. Acordar às 3 horas da manhã para orar é uma prática única e profunda. É um momento para nos envolvermos na guerra espiritual, para oferecermos um sacrifício pessoal de amor a Deus e para experimentarmos sua presença de uma maneira poderosa e desobstruída. Esta hora não é apenas um momento, é um convite divino para aprofundar seu relacionamento com Deus, para ouvir sua voz com mais clareza e para se alinhar com sua vontade. Então, da próxima vez que você acordar às 3 horas da manhã, veja isso como um chamado para algo maior, um chamado para estar na presença do Todo-Poderoso nas horas tranquilas e sagradas da noite. Veja a profundidade de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, que diz: Suas misericórdias nunca falham, elas são novas a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Este versículo nos lembra que cada dia, incluindo as primeiras horas, traz uma nova manifestação da misericórdia e do amor de Deus. Quando você acorda às 3 horas da manhã, é como se Deus estivesse te proporcionando uma tela em branco, um novo começo, convidando você a pintar suas preocupações, esperanças e sonhos em oração. Essas horas que antecedem o amanhecer também são um santuário para confrontar o que está dentro de nós. Aqui no silêncio você pode trazer os seus medos, as suas dúvidas e até mesmo os seus fracassos para a luz da sua graça. É um momento de desintoxicação espiritual, de limpeza da alma, onde você pode deixar seus fardos e sentir o peso sair de seus ombros. Nesta solidão divina você se lembra de que nunca está sozinho em sua jornada. A graça de Deus é como um rio, fluindo constantemente, pronto para renovar e refrescar o seu espírito. Além disso, este momento é ideal para mergulhar nas Escrituras.
Com uma mente clara, livre da confusão do dia a dia, a palavra de Deus brilha como um farol. Nestes momentos de silêncio, a Bíblia não é apenas um livro. Ela se torna um diálogo vivo entre você e Deus. As palavras saltam da página, oferecendo orientação, conforto e uma sabedoria que ressoa profundamente em seu coração. Deus deseja te encontrar em um lugar onde as distrações do mundo não podem alcançar. É um compromisso divino, um tempo reservado apenas para você crescer, curar e ser envolvido em seu amor. Abrace esses momentos. Deixe que seja um momento de despertar espiritual, onde você possa refletir, recarregar as energias e se conectar com aquele que te ama incondicionalmente. Ao concluirmos, vamos inclinar a cabeça em uma breve oração. Querido Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo silêncio da manhã, pela paz que ela traz e pela oportunidade de estar a sós contigo. Quero ser guiado pela tua palavra e ter a tua presença em cada momento de quietude. Amém.